Olá, nós estamos trabalhando agora as marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Aquelas 8 marcas que os pesquisadores descobriram há 20 anos atrás nas igrejas que mais cresciam. A aula passada nós falamos sobre liderança capacitadora, chamando a atenção para que nós olhemos não só para a palavra liderança, mas para o adjetivo, palavra capacitadora, né? As igrejas têm liderança, mas a pergunta é, essa liderança é capacitadora? Nem se pergunta se é capaz, deveria ser, mas aqui é se ela é capacitadora. Hoje nós vamos ver essa nova marca, que é chamado de ministérios orientados pelos dons. Se descobriu que nessas igrejas que mais crescem, eles tinham quase que um slogan: pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. E nessas igrejas onde as pessoas estavam fazendo aquilo que era adequado aos seus dons, as pessoas eram mais realizadas e frutíferas. 2 palavrinhas interessantes. Realizadas porque elas eram mais felizes. Quando se faz a pesquisa, tem uma marca que é chamada espiritualidade contagiante e culto inspirativo é uma outra marca que nós vamos estudar aqui. Nas igrejas onde as pessoas trabalham dentro dos seus dons, com seus dons, a partir dos seus dons, os cultos são mais inspirativos e a espiritualidade é mais contagiante. É interessante isso. Numa das perguntas que é feita, ali naquele questionário do DNI, é se a pessoa se a igreja ri muito. Na sua igreja se ri muito. Então, nas igrejas onde as pessoas elas usam seus dons com mais facilidade, onde elas são treinadas, capacitadas, onde o teste dos dons é feito, as pessoas riem muito, né? Isso é algo muito interessante. Então, elas são mais realizadas e elas são mais frutíferas. Isto é, são mais felizes e aquilo que elas fazem dá mais resultado. É porque elas estão dentro da sua área de atuação, daquilo que Deus chamou. Eu me lembro aí do pessoal da rede ministerial que dizia assim nos seus livros: um pato pode correr, mas a melhor coisa que um pato faz é nadar. Uma águia também pode ficar sobre a terra, mas o melhor da águia é voar. Então, nós podemos fazer muitas coisas na igreja. E muitos de nós e muitos dos membros da nossa igreja fazem muito na igreja, trabalham muito. Às vezes, poucos desempenham várias funções porque não temos outros. Mas quando uma pessoa ela trabalha dentro daquilo que ela foi chamada, que ela foi treinada, que ela foi preparada, ela é mais realizada, mais feliz e ela é mais frutífera. Isso é muito importante. Nós temos na Bíblia aí muito disso. Para iniciar, por exemplo, nós, os líderes da igreja, quando eu olho para aquela lista de dons de Efésios, capítulo 4, eu penso que aqui, eu concordo com aqueles que dizem que aqui são os dons ministeriais. Capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu penso que ninguém deve ser ministro se não tiver pelo menos um desses dons. O ideal é que tenha mais que um, 2, duvido que alguém tenha todos, mas que sem um desses dons não é possível ser obreira, missionário em alguma área. Então o primeiro aqui é o apóstolo. O apóstolo hoje é entendido pela etimologia da palavra, enviado da parte de, né? O apostelo. A gente entende que é aquele que vai mais adiante, o visionário, o abridor de congregações, o que vai para um campo missionário, o que avança um pouquinho mais, o apóstolo. O profeta é o pregador,
aquele que tem o dom da pregação, da palavra, é um dom muito importante. O evangelista é o que faz o trabalho de base, de evangelização. Na pesquisa do DNI, no livro Evangelismo Básico, eles falam que 10% dos crentes têm o dom do evangelismo. 10%. É a média no mundo todo. Todas as pesquisas que eles fazem, eles chegaram a essa conclusão. Que todos os crentes podem evangelizar, mas 10% dos crentes têm o dom do evangelismo. Tem mais paixão, tem mais jeito, são mais frutíferos e realizados quando eles estão evangelizando. Então, as igrejas precisam desses que têm o dom do evangelismo, outros para pastores, é aquele que apacenta, e os mestres, que são os professores que cuidam da área de ensino da igreja. Então, aqui nós temos os dons ministeriais, muito importante. Nós vamos fazer o teste dos dons nessa nossa classe, e quando nós chegarmos lá, nós vamos poder analisar o que cada um se adequa mais. Então, isso é muito, muito importante. Mas na Idade Média, por exemplo, Martinho Lutero trabalhou aí com o que ele chamou de o sacerdócio universal de todos os santos. Na época de Martinho Lutero, apenas os padres, os clérigos é que tinham a permissão ou a capacitação para fazerem o trabalho da igreja. Os demais eram todos dependentes, é como se fosse assim uma figura icônica, um super crente, e os demais dependessem deles, dependessem de suas ministrações, dependessem de seus trabalhos. Quando chegou a reforma não anulou o ministério. É interessante isso, né? Calvino, Lutero, Zwinglio, as igrejas aí, a igreja inglesa, eles não anularam o ministério, mas eles entenderam que o ministério do pastor, do líder, é um ministério com os demais. Ele não sobressai aos demais. E aí que ele criou a tese e o slogan que o sacerdócio universal de todos os santos. Todos os crentes podem ministrar, todos os crentes podem trabalhar, todos os crentes podem orar, todos os crentes podem fazer o trabalho de Deus de alguma forma. Não precisa ter assim um lastro com um ícone, uma pessoa, conquanto, veja, eu repito, a reforma não anulou o ministério, o ofício pastoral, não anulou a ministração pastoral, o ofício pastoral, os atos pastorais. Então, eles continuaram mantendo isso, entenderam que Deus, de fato, escolhe com esses dons especiais para o trabalho, mas eles entenderam que todos os crentes têm os seus dons e eles precisam ser descobertos, ministrados, os crentes precisam saber os seus dons. Então, nós temos aí essa ideia na Bíblia. Em 1 Coríntios 12, nós vamos apenas olhar umas partes, nós vemos aí que cada salvo tem pelo menos um dom, não é? Quando diz aqui, por exemplo, 1 Coríntios 12, 11, mais um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente, a gente entende que os dons não são derramados assim em conjunto para a igreja, o mesmo dom para todo mundo. Então, a cada um Deus dá um dom, então o crente tem esse dom. Deus colocou ali como quis, versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus é quem escolhe, nós não escolhemos, nós esperamos em Deus e nós temos convicção bíblica de que os crentes, no momento ali da conversão, eles recebem o Espírito Santo ali na conversão, o batismo com o Espírito Santo é instantâneo, é imediato, e que esse Espírito traz dons para esse coração. Às vezes no início da fé cristã, aliás, às vezes não, geralmente no início da fé cristã, certamente no início, os dons não são utilizados, pelo menos na sua plenitude, mas com o passar do tempo aqueles dons são desenvolvidos e eles usam os dons. Então todo crente da igreja tem um dom e isso é muito importante, nós, a liderança, sabermos isso. Sabemos que os crentes são dotados de dons espirituais, são coroados de dons
E isso é muito importante. Isso não compete com os demais dons, com o ministério pastoral e nada disso. Aliás, é uma bênção. Graças a Deus, Deus dá esses dons diversificados a cada um para que nós usemos nas igrejas. E nas igrejas que mais crescem no mundo, as igrejas mais felizes, mais frutíferas, que cada crente está no seu dom. Os nossos dons são interdependentes. Por exemplo, nós temos aqui no verso 27, ora, vós sois do corpo, individualmente, membros desse corpo. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, cada um membro dessa grande comunidade. Então, o corpo de Cristo é o conjunto dos dons dos pastores, dos líderes, dos membros da igreja. Há uma interdependência. Não há uma independência, cada um fazendo o seu trabalho. Todos nós sabemos de história de igrejas onde cada um queria ser interdependente, né? Independente, cada um fazer o seu trabalho, cada um ir por sua própria conta e risco. Às vezes um ministério colegiado que não é colegiado nada, um não complementa, não completa. Não tem futuro, uma igreja não cresce assim. Há talvez aí dezenas ou centenas de exemplos de igrejas que racharam, que não cresceram, que se dividiram, que diminuíram, porque não houve uma interdependência dos dons, especialmente dos dons aí ministeriais dos seus pastores. Nas igrejas que mais crescem no mundo, elas trabalham para que cada dom acrescente e não traga aí uma espécie aí de desconfiança e de tristeza para o grupo, tá certo? Nós temos também nessa questão que os dons, eles podem ser descobertos e eles podem ser também desenvolvidos. Como é que o DNI trabalha com a descoberta dos dons? Só um minuto. O DNI tem esse livro chamado As Três Cores dos Seus Dons. Esse livro é muito interessante, faz parte aí dessa série. Ele contribui muito porque ele tem um estudo dos dons. Você vai conhecer aqui os dons. Em segundo lugar, ele tem um teste dos dons, um teste muito, muito bem feito, vejam, e que você pode aplicar para cada membro da sua igreja. Esse teste já foi provado, ele tem um resultado aí no final. E então, aqui está um livro muito bem escrito, muito bem preparado, que o DNI oferece. O que eu acho interessante no DNI, que ele não só demonstra a necessidade daquela marca de qualidade, mas de alguma forma ele vai preparando a igreja com material, né? Não quer dizer que você tenha que usar esse material dos dons para descobrir os dons da igreja, não. Pode ser outro aí da rede ministerial, outros, mas eles oferecem, né? É um capricho que eles têm de oferecer aí esse material. Não é um material caro, então você tem o teste dos dons. A orientação deles é que todos os crentes, a seu tempo, conheça aí os seus dons, através dos testes, através aí da ajuda de irmãos, outros irmãos aí mais maduros na fé que vão dizendo, olha, acho que você dá certo aqui, ali. E é possível que numa igreja pequena, no início de uma igreja, ou uma igreja que passou por crise, os crentes não tenham ainda a opção de trabalhar no seu dom. O pessoal lá da rede ministerial, eles diziam, não sei ainda se eles trabalham com isso, que às vezes você tem que ter a contribuição que eles chamam de contribuição comunitária. Então, às vezes você vai fazer na igreja aquilo que você não gostaria de fazer a vida toda. Você não tem a motivação para aquilo ali, mas você vai fazer, não é? Nem todos nós aqui somos especialistas em fazer um bom almoço para a família. Mas se precisar, eu duvido que qualquer um de nós aqui não faça um almoço. Pode não ser aquele almoço, mas a gente faz o almoço.
nem todos nós estamos aptos para pintar uma parede, mas se a gente buscar orientação e devagarzinho a gente consegue pintar uma parede. Talvez não vá ficar tão bela como de um profissional, mas nós conseguimos fazer as coisas. Então, no início do ministério, o pastor ele não pode dizer, não, isso aí não é meu dom, eu não faço, ou eu quero cada um no seu dom. É possível que no início, igrejas pequenas, igrejas ainda com dificuldades, poucas pessoas tenham que trabalhar muito, fazer muito, porque o trabalho é grande, não é? Mas um pastor maduro, consciente, uma liderança consciente de que é preciso ter ministérios orientados pelos dons, essa liderança vai, a partir de certo tempo, treinar a igreja para que ela conheça os seus dons. Eles têm as sugestões aqui, eu vou passar para vocês, mas é possível o crente conhecer o seu dom, ou até, vamos supor que tenha, a nossa igreja, por pequena que seja, não tenha, nós podemos trazer de outra igreja, convidar alguém que vem de outra cidade, um colega, alguém, e orar por isso, para que Deus também traga para nossas igrejas pessoas com dons diversos, ou então para que Deus desperte a igreja para que ela tenha os seus dons bem claros em suas mentes, tá certo? Então isso é muito interessante. Na rede ministerial, quando se trabalha aqui esses ministérios orientados pelos dons, na rede ministerial no DNI, eles mostram que pessoas, igrejas e pessoas que trabalham dentro dos seus dons, que são mais realizados e frutíferos, essas igrejas elas têm não só essa alegria pessoal, essa realização pessoal, mas o culto é mais inspirativo. É a mesma coisa que você ter alguém que não gosta de fazer algo fazendo e você vai assistir, né? Coloque uma professora ou um professor de criança que não gosta, que não tem nenhum prazer para dar aula para suas crianças. Ela pode até fazer isso por algum tempo, mas com o passar do tempo as próprias crianças não gostarão. É bom ter pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Isso é muito importante nessa questão dos ministérios orientados pelos dons. Vocês já conheceram aqui o livro, se você entrar no site da Editora Esperança, tem lá esse livro, As 3 Cores dos Seus Dons, o teste dos dons, exercícios práticos, como aplicar isso aqui na igreja. É muito importante, talvez uma das coisas mais importantes que você tem que fazer quando você for tratar de liderança capacitadora. Veja, aqui no início, na primeira marca de qualidade, nós falamos em liderança capacitadora. Uma das formas de você ter uma liderança capacitadora e capacitada é que cada líder esteja atuando na área dos seus dons. Então, se você tem uma pessoa que é da área de humanos, que gosta de relacionamentos, e essa pessoa está cuidando de uma parte burocrática, tesouraria, alguma coisa assim na igreja, ela vai ser infeliz, vai fazer sem gosto, não vai ser bom para a igreja. Então é importante saber disso aí. Certa vez, numa igreja que pastoreei, chegaram as revistas de escola dominical, lá 30, 40, 50 revistas. Eu chamei um presbítero, falei assim, irmão, distribui a revista e depois os irmãos paguem aqui e coloquem aqui no gasofilaço o dinheiro da revista. O irmão distribua por gentileza, eu já estava à frente para dar a lição. E quando eu li o texto devocional, que eu olhei para o irmão, ele tinha entregado uma revista e estava com as demais debaixo do braço. Não tinha entregado uma. É que ele estava conversando com a pessoa para que ele entregou, e ele ia conversar um por um. A esposa dele olhou, foi lá e falou, me dá essas revistas aqui. Pegou a revista e saiu distribuindo. Então veja, um bom líder, mas a área dele é relacionamento. Ele gosta de conversar. Nós não podemos colocar esse homem para fazer tarefas. É preciso que a ênfase dele seja ali em relacionamento. Isso é coisa muito boa. Eu conheço muitos líderes que eram desanimados na igreja, mas que quando eles encontraram o seu lugar no corpo de Cristo, quando eles encontraram uma função que estava adequada aos seus dons, ao seu perfil, à sua motivação, eles se tornaram mais realizados e mais frutíferos e ressurgiram até para o trabalho. Aqui nesse livro, A Prática do Desenvolvimento Natural, ele tem aqui, Ministérios Orientados pelos Dons.
ele trabalha aqui algumas sugestões. Eles têm aqui essa parte teórica, mas ele diz: desenvolva por meio de mensagens, estudos bíblicos e seminários a conscientização a respeito dos ministérios orientados pelos dons. Aqui o que ele está sugerindo aqui é uma série de pregações. Antes de aplicar o teste, antes de sair procurando os dons, gaste aí um tempo falando sobre 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Romanos 12, Efésios 4 e todos esses textos dos dons, né? Quem sabe uma semana de oração para Deus revelar os dons. E então passos práticos que começam com a pregação. Ajude todos os membros a descobrir os seus dons. Ele cita aqui o teste dos dons, do próprio livro deles, e ele diz que cada pessoa estudando esse livro... Como é que você pode estudar esse livro aqui? Ó? Você pode ter na escola dominical uma classe chamada Classe dos Dons. Nós já tivemos isso numa igreja nossa. Classe dos Dons. Cada pessoa tem um livro, tem um professor, vão caminhando aí pelo livro durante 3 meses, 2 meses, 4 meses, fazem o teste, terminou aquela classe e começa outra de outro assunto e outro grupo vem fazer aqui o teste dos dons. Isso aqui pode fazer parte, por exemplo, no estudo bíblico em grupos pequenos, nos lares, ou então pode trabalhar com a juventude. Eu quero 10 jovens para fazer isso aqui, depois mais 10, e assim é uma maneira que ele ensina para descobrir aí os dons de cada pessoa. Procure conhecer os resultados dos testes dos dons. Eles criticam o fato de que muitas pessoas fazem os dons, os crentes descobrem os seus dons, mas não tem o que fazer. Então é bom o líder, especialmente o pastor, conhecer o dom de cada um e aconselhar pessoas nos seus dons. Ele fala nesse livro que é possível que em igrejas grandes, igrejas de 200, 300 membros, que haja conselheiro dos dons. Isto é, um grupo na igreja ali especializado em aplicar o curso dos dons e especializado em indicar pessoas para as determinadas áreas da igreja. Outra sugestão deles: ofereça constantemente aconselhamento na área de dons. É importante que o aconselhamento na área de dons não seja uma ação única, mas que se torne uma prática na igreja. Cada novo cristão, cada novo cooperador deve poder tirar proveito desse ministério. Durante as reuniões de aconselhamento, você descobrirá que certos cristãos estão 100% no lugar certo, outros, ao contrário, não. É importante que a liderança da igreja ajude essas pessoas a encontrar o lugar que corresponda aos seus dons e, com isso, também a seu chamado. Para cada cristão, deveria ser desenvolvida uma descrição de tarefas por escrito durante o aconselhamento dos dons. Acabe com tarefas que contribuem pouco para a edificação da igreja. Então, por exemplo, se às vezes nós temos tarefas ali rotineiras que não fazem mais sentido para a igreja. Quando formos trabalhar com estruturas eficazes, que é uma das marcas, nós vamos ver isso. Às vezes nós temos ali um horário tão rígido que aquele horário não é possível mais. Talvez aquele tipo de culto não é possível mais. Então, não coloque uma pessoa para trabalhar simplesmente por trabalhar. Descubra aí as áreas onde elas têm dons e talvez novos ministérios surgirão, né? Para aqueles que têm o dom de evangelismo, promova campos especiais de ação. Nesse livro aqui ele cita a pesquisa do Peter Wagner, deles mesmo, que 10% dos cristãos têm o dom do evangelismo, e eles sugerem que essas pessoas elas se ajuntem, que elas fiquem atentas para os não crentes que chegam à igreja, que elas visitem, que elas promovam o evangelismo, que ela conduza a igreja nessa área de evangelismo dentro dos seus dons. Eu conheci um crente uma vez que deixou uma igreja e foi para outra. Eu falei: por que você deixou a igreja? Ele falou: porque aqui na igreja eu tenho o dom do evangelismo. Aqui ninguém evangeliza, então eu estou indo para uma que evangeliza. Eu falei: mas que sentido tem isso? Se você tem o dom do evangelismo, está numa igreja que não evangeliza, é ali mesmo o lugar certo. Ali você deveria cuidar dos irmãos, ali você deveria despertar, convidar, descobrir pessoas também que têm os dons, agora que têm os mesmos dons. Agora você vai para uma outra igreja que já está cheia de gente com esses dons, que bênção faz? Ele não respondeu, não voltou para a igreja, mas ficou ali a minha palavra para ele. Descobrir quem tem os dons da igreja, de evangelismo, e não permitir que ela vá embora porque ninguém tem. Outros não têm, ou pelo menos não demonstraram.
né? Há um lugar para todo mundo na igreja. Cada crente tem que saber que na sua igreja tem um lugar para mim, tem um lugar para ele, melhor dizendo. Promova isso. Você é pastor de uma igreja, você é líder de um ministério, você trabalha com jovens, onde você estiver, promova para que cada pessoa, tendo descoberto os seus dons, ela tenha onde atuar. Então, dentro, fora da igreja, em alguma ONG, alguma para-eclesiástica, em alguma área na igreja, para ela se sentir realizada e frutífera. É assim que esse livro aqui trabalha a prática do desenvolvimento dos dons. Esse aqui tem o teste dos dons e nós temos aí os textos bíblicos e as igrejas que mais crescem no mundo, os dons são desenvolvidos e as pessoas são mais realizadas e são mais frutíferas. Não abra mão disso. Liderança capacitadora, não é só liderança capacitada, ministérios, não é só ministérios orientados pelos dons. No início, eu repito, às vezes não tem jeito, mas com o passar do tempo, vá treinando, fazendo o teste dos dons, pregando sobre isso, para que toda a igreja, a seu tempo, esteja capacitada, apta, mais feliz, mais realizada, e assim que a gente entende, que o DNI entende que vai dar certo. Não completa, vejam, nós temos duas marcas, elas não completam o trabalho, mas são duas marcas muito importantes para o desenvolvimento dos dons aí na igreja, tá certo? Essa é a nossa conclusão dessa aula, que Deus abençoe e nos preparemos aí para a próxima marca, que é a espiritualidade contagiante. Abraço!